outras palavras. Olá, bom dia! Hoje é domingo, dia 9 de outubro de 2022, sou o professor Júlio César. Seja bem-vindo ao nosso canal Outras Palavras. Se você não conhece o nosso canal, por favor, escute o que a gente tem a dizer. Se você achar que é interessante, compartilhe, deixe seu comentário educado. Principalmente compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E nos ajude. Dá like! Com seu like. É muito importante para nós, né? Não custa nada para você, um cliquezinho para nós é importantíssimo. Ok? Muito bem. Duas coisinhas antes de começar o assunto do vídeo de hoje. O assunto principal, né? Primeiro, quando eu anunciei no meu Instagram, lá, quarta-feira, não sei, me lembro direito, que eu falaria sobre a princesa Maria Carolina, bisneta de Dom Pedro II, uma pessoa comentou comigo, professor, eu não acredito que o senhor também entrou nesta onda de elogiar a família imperial. Eu disse, não, aqui nesse canal não, entendeu? Aqui não tem historinha de família real heróica, que amava o Brasil, porra nenhuma. Esses caras amavam o poder, não amavam o Brasil, até hoje. Aqui não tem historinha, eu não acredito em história paralela, entendeu? História paralela, nem livro escrito por membro da família imperial se autoelogiando, elogiando sua família, blá, blá, blá. Não acredito nessas coisas, isso não é história. História para mim é crítica. O resto é só um armazém de secos e molhados. É verdade. Segundo, como estamos em plena campanha eleitoral, no segundo turno, né? Eu não posso deixar de comentar o seguinte. As pesquisas não erraram. Elas nunca erram. Quem errou foi você, eleitor, em votar sem ter avisado a eles em quem você ia votar. Você que errou, eleitor. Você, eleitor brasileiro, é errado de nascença. E esqueça essa história de Deus e o diabo na terra da banânia, porque eles não vão se meter em eleição, cara. Entendeu? Eles estão muito ocupados, eles têm mais o que fazer, eles estão muito ocupados lá com sua guerra de milhões de megatons. Entendeu? Deus e o diabo não tem nada a ver com isso, eles não vão se meter nessa eleição de jeito nenhum, nunca se meteram. Aliás, se o diabo se envolvesse com os políticos do Brasil, eles lhe roubariam o rabo, os chifres e talvez até o tridente dele. E Deus, que é mais sábio, será que ele vai interferir nas eleições do Brasil? Não vai não! Ele não vai não! Ele não vai não, né? Pois bem, este pequeno vídeo, que vamos começar agora, é baseado numa série de leituras, livros como, por exemplo, Zavorra, Storia dell'azione 4, l'eutanasia nella Germania nazista, de Götz Ali, O Saldo, a história da ação T4, a eutanásia na Alemanha nazista. Belíssimo livro, que é aqui na minha biblioteca virtual em italiano. O relatório Buchenwald, que eu também tenho na minha biblioteca virtual, de David Hackett. Inverno na Manhã, de Janina Bauman, é uma autobiografia. Ela foi para o gueto de Varsóvia, ela é do gueto de Varsóvia, mas ela conta muita coisa aqui sobre a ação T4. Tá? E Europa na Guerra, um livraço de Norman Davies, que, entre outras coisas, relata o massacre que os nazistas promoveram na Europa do Leste, enfim, né? São essas as leiturinhas que embasam esse pequeno vídeo. Fora outras leituras de jornais, enfim. Então vamos aí. Maria Carolina, Filomena, Inácia, Paulina, Josefa, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Saxe, Coburgo e Bragança. Eita, que...
Quase que perde o fôlego, né? Veja aí a moça. Era filha do príncipe Augusto Leopoldo de Saxe-Coburgo e Bragança e da arquiduquesa Carolina da Áustria e Toscana. Veja aí. Sendo neta de Leopoldina de Bragança e do príncipe de Saxe-Coburgo, Luís Augusto. E bisneta de Dona Teresa Cristina e de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Maria Carolina nasceu em Pula, antigamente Império Austro-Húngaro, hoje território da Croácia, em 10 de janeiro de 1899. Ela era deficiente intelectual. Não se sabe o grau, nem o tipo de deficiência intelectual, mas havia essa deficiência, ela necessitava de cuidados, ela dependia de cuidados. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro entrou em declínio e logo desapareceu, ainda no finalzinho de 1918. De seus territórios antigos surgiram as repúblicas da Áustria, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, além do reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que logo depois passou a se chamar Reino da Iugoslávia. Era o fim do poderio da família dos Habsburgos. Esse poderio durara séculos. Se você não sabe, a Áustria dos Habsburgos, eles dominaram o Santo Império Romano Germânico, a Espanha, com todas as suas colônias, e a Áustria. No auge do Império Austríaco, os exércitos austríacos carregavam o estandarte com as seguintes letras: A, E, I, O, U. Vale-me Deus, professor, estavam treinando as vogais, né? Não. Aquele estandarte com aquelas letras era uma sigla em latim. Austri est imperare orbi universus. O destino da Áustria é imperar sobre o mundo. Veja só. E agora, tanto poderio havia acabado depois de séculos. Em 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha, o Anschluss, como é chamado, a Hungria também passou a ser tutelada pelos nazistas. Muitos membros das antigas nobrezas, né, das famílias imperiais, enfim, preferiram fugir para o Ocidente. Os que ficaram foram perseguidos, primeiramente pelos nazistas e depois da guerra pelos partidários do socialismo soviético. Muito bem. A ação T4, Action T4, como muitos chamam, T4, Action T4, aqui em português, ação T4, foi um nome dado nos julgamentos após a Segunda Guerra Mundial para se referir ao programa de eugenia e eutanásia praticado na Alemanha nazista oficialmente entre setembro de 1939 a agosto de 1941. A gente sabe que extraoficialmente esses crimes continuaram ocorrendo até o final da guerra, em 1945, em todo o território ocupado pelas tropas nazistas. Neste programa, os médicos, terríveis médicos, assassinaram milhares de pessoas consideradas por eles doentes incuráveis. Essas pessoas foram eliminadas por medicação, fome ou nas câmaras de gás improvisadas ou mais bem elaboradas. Fala-se de algo entre 275 até 400 mil pessoas eliminadas assim. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Bom, professor, e a princesa Maria Carolina com isso? Vamos agora unir os fios da meada dessa história. Em 1938, a princesa Maria Carolina foi enviada para tratamento de saúde
numa instituição médica em Salzburg, naquela época, território do Terceiro Reich, hoje Áustria, né? E lá o médico Dr. Heinrich Wohlfahrt, um membro da SS e chefe do escritório local de higiene racial. Um monstro, meu Jesus amado. É isso aí. Esse monstro a transferiu juntamente com outros pacientes para o castelo de Hartheim, perto de Linz. Lá em Hartheim, as pessoas eram esterilizadas para garantir que não transmitissem suas falhas genéticas para a próxima geração da raça pura. Vou resumir com 2 palavras. Parabéns. Porém, a maioria era exterminada nas câmaras de gás. E assim foi que, no dia 6 de junho de 1941, a princesa Maria Carolina foi assassinada na câmara de gás e seu corpo foi cremado oficialmente por questões sanitárias. Sua pobre mãe recebeu uma carta informando que ela havia morrido de causas naturais e alguns dias depois chegou-lhe às mãos uma pequena urna com as supostas cinzas de sua filha. Esta história triste, meus queridos, ocorreu com milhões de pessoas durante o horror nazista, a barbárie nazista, comandada por Adolf Hitler, um dos piores momentos da história humana, sem dúvida alguma. E que alguns elementos mal intencionados, né? Isso não é interpretação histórica, negar o massacre dessas pessoas é péssima intenção. É gente bandida, é gente sem caráter, não é interpretação histórica. E um historiador que entra nisso, bom, não vou nem dizer do que é que eu gostaria de chamá-lo, mas você sabe que, né? Um historiador que vai nessa pela linha de fundo. Muito bem. Eu quis contar essa história aqui para que não nos esqueçamos das vítimas do extermínio. Judeus, eslavos, ciganos, homossexuais, padres, freiras, minorias religiosas, como as testemunhas de Jeová, ou dissidentes políticos, deficientes físicos e mentais, perfazendo algo em torno de 16 milhões de mortos em nome da pureza racial, da eugenia, da reengenharia social. Nem a princesa e muitos membros das famílias, antigas famílias imperiais da Europa, nem eles estavam a salvo. Né? Pra você ter uma ideia aí, uma herdeira de Dom Pedro II, os livros de história não tratam disso, mas esse fato é confirmado, né? Não para transformá-la numa heroína, não, ela foi uma vítima como outros milhões de pessoas. Realmente, a brutalidade humana não tem limites, né? A inteligência humana tem limites. A estupidez, não. Infelizmente. É isso aí.